Boa noite. Vocês viram que eu já tirei o casaco, né? A energia tá que é uma lareira, né? Tá tudo certo. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Sejam todos bem-vindos ao lar do Inácio de Loyola, né? Trabalhadores e futuros trabalhadores e futuros trabalhadores. Gentilmente, antes disso, vocês viram que eu pedi para acender a luz, né? Porque hoje eu preciso ver vocês. Daqui a pouco vocês vão entender o que eu quero e preciso ver vocês. Ver é muito importante. E principalmente ser visto por alguém que a nossa alma julga, avalia como importante. Importante tem a ver com importar. Você traz para dentro. Então daqui a pouco eu já vou dizer para vocês por que isso é importante. Então agora, gentilmente, você fecha os seus olhos. Isso. Ajeita o corpo aí na cadeira, no banco. Veja uma posição onde o seu corpo não chame a sua atenção. E agora, internamente, você vai repetir as palavras que eu disser. Então você mantém os olhos fechados, respirando lento e profundamente. E aí você começa a repetir mentalmente para você. Mãe. 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 Mamãe. Mãe. 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 Mamãe. Mãezinha. Mãe. Mamãe. Pai. Pai. Papai. Pai. Paizinho. Pai. Pai. Por favor. Pai.
Eu não preciso ser uma pessoa perfeita para ser uma boa pessoa, Pai. Mãe, eu não preciso ser perfeito, perfeita para ser uma boa pessoa. É pesado demais para mim. Por favor, fique, querida mamãe, com o teu destino, com a tua história. Pai, também é pesado para mim. Eu não consigo salvá-lo. Por favor, Pai e Mãe, me abençoe para que eu possa tomar o meu destino, tal qual me foi dado. Gentilmente mantenha seus olhos fechados, coloque sua mão direita sobre o seu coração, em seguida coloque a mão esquerda sobre a mão direita. Se um dia alguém perguntar para vocês onde estão seus pais, mesmo que eles já tenham partido, a resposta certa é dentro de mim. Permaneça de olhos fechados e agora faça um pequeno movimento das mãos, um movimento do namastê, juntando as mãos em agradecimento na frente do seu peito. Isso. Dizem que a energia da mãe opera no lado esquerdo do nosso corpo. E a energia do pai no lado direito. E você é o coração, é o centro. Essa postura, esse mudra, une em você agora a mãe e o pai, diante da grande obra deles. Você. Tome esse tempo e diga mentalmente o que você gostaria de dizer para o seu pai e a sua mãe. E eu não preciso dizer que eles escutarão palavra por palavra. Estejam onde estiverem.
traz para perto de você a imagem do seu pai e da sua mãe. Mas entenda, se você não se sente confortável, não force nada, absolutamente nada. Mantenha-se numa distância segura. Mas apenas olhe nos olhos do seu pai. Olhe nos olhos da mãe. Eles são tão imperfeitos como você. Eles também têm medo como você. Eles também tiveram dúvidas. Lentamente, verifique se diante dos seus pais você consegue ir baixando a sua cabeça como alguém que quer encostar o próprio queixo no peito, lentamente. Vai descendo a cabeça. Esse movimento é um sinal de reconhecimento aos grandes. Os grandes são os que chegaram antes. E se você sente uma dor, uma pressão na cervical, eu sei que é difícil reconhecer a grandeza do pai e da mãe, não é? Agora lentamente você vai erguendo a sua cabeça. E dentro de você, você olha para sua mãe e você diz a ela: mãe, eu vejo você. E verifique o que acontece dentro de você. Olhe para o seu pai e repita: pai, eu vejo você. Gentilmente pode relaxar suas mãos. E gentilmente também pode abrir seus olhos. Dá uma tossideira, né? Como se sentem? Bem? Ok. Essa então é a grande permissão que todos nós precisamos, né, para nós vivermos esses momentos nessa noite. Bom, né? Mãe e pai. O início de tudo, né? Nós aprendemos que nós não caímos no lugar errado. Enganam-se aqueles que às vezes, por ingratidão, né, olham para os pais, principalmente lá na pré-adolescência, na adolescência, olham para os pais e quando pedem alguma coisa e não têm atendido, né, aquilo, falam para o pai ou para a mãe, né? Eu não pedi para nascer. Pediu sim. Não são os pais que escolhem os filhos. Pensei não. São os filhos que escolhem os pais. Você é uma consciência espiritual, uma consciência viajante, muito antiga. E já está na hora
de você despertar para o próprio poder que você tem de regenerar o seu corpo, regenerar a sua saúde. Mas a gente não consegue fazer isso porque nós não conseguimos dar unidade com essas duas criaturas que permitiram com que a vida chegasse até nós. Quem são vocês? Vocês são 50% pai, 50% mãe, mais a evolução de vocês. É muito comum, principalmente no meu set terapêutico, ou nos processos de constelação que eu medio, a pessoa ela já vem com uma imagem criada da mãe e do pai. Agora está na moda, né, rotular, né, a mãe ou o pai de narcisista, né? Então a pessoa, quando chega no set terapêutico, ela já chega assim: eu quero constelar minha mãe narcisista. Então, por exemplo, o constelador, a relação com essa pessoa não tem solução. Por quê? Porque ali a gente não constela alucinações. A constelação ela não resolve absolutamente nada. A constelação ela evidencia onde estão os emaranhamentos. E o que são emaranhamentos? É quando um pequeno se levanta e pensa que é grande diante de quem é grande de fato. Meu pai, aquele alcoólatra. Meu pai, minha mãe, untava nele. Quem mandava na casa era minha mãe. Meu pai, Essas imagens, elas vão nos acompanhar durante todo o processo da nossa vida. Enquanto nós não separarmos a pessoa, o homem ou a mulher que deram a vida do comportamento deles. E é aqui que nós nos ferramos, né? Porque se a gente parar para pensar, dificilmente hoje nós nos relacionamos com os nossos pais de verdade. A gente sempre se relaciona com uma imagem que nós criamos deles. Numa relação íntima entre o casal, entre o homem e uma mulher, o homem libera então cerca de 50 a 70 milhões de espermatozoides nessa relação. E se essa mulher estiver fértil, então lá está, né? Que óvulo bonito. E o que representa o óvulo para a mulher, para o feminino? Representa que ela está pronta para dar sequência à vida. Então esse óvulo nada mais é do que a melhor parte da mãe. Está concentrado ali. Então esses 50, 70 milhões de espermatozoides, obviamente, né, eles empreendem uma corrida. E aí a gente sabe que o primeiro que chega lá é o vencedor, né? Ele vai fecundar o óvulo, não é? É. Não. Não. Mas como é que o espermatozoide vai se sentir, tipo, correr tanto? Cheguei primeiro e ele vai bater na parede do óvulo e o óvulo assim, nem tchum. Aí você vai dizer, já sei que você está pensando, minha mãe também é assim, minha mãe é... Aí o primeiro espermatozoide olha para trás e assim, ó, cheguei primeiro. E não. Só que vem um, que ele vem tranquilo, ele vem muito calmo. E esse um carrega o melhor do pai. Somente quando o melhor do pai se aproxima do melhor da mãe, o óvulo então, ele levanta, né, aquela escaminha, e aí o espermatozoide entra lá, com a parte, né, primeira dele, aí o rabinho aqui, enfim, cai, e aí ele se fecha.
E aí começa um fenômeno que a gente conhece como a mitose, né? Que é a multiplicação celular. E nessa multiplicação celular, lá está uma memória espiritual precisando, né, de um corpo, e que aquele corpo está sendo costurado, está sendo, sabe, fabricado para que aquela experiência espiritual tenha um futuro. E aí, quem é você? O melhor do seu pai e da sua mãe. É um perigo nós não tomarmos o nosso pai e a nossa mãe, sabe por quê? Porque um dia a gente vai ficar velho, né? Vai ficar velho. E aí nós temos um destino. E esse destino é parecermos com eles. Então imagina se você não consegue tomar o pai com toda a imperfeição que ele é. Você não vai conseguir se olhar no espelho. E você vai produzir doenças, porque o sistema, o mundo que a gente vive é um mundo dual. É um mundo de luz e sombra. É um mundo de terceira dimensão, onde existe separação das coisas. Então nessa dualidade, você não vai querer. Mas esse é o destino. Nos parecermos com eles. E se você parar para pensar, muitas das suas atitudes que você reclama na sua mãe e no seu pai, você faz o mesmo. E quando você se dá conta, não, é totalmente diferente, claro, totalmente diferente, porque você não pode, porque o ego, ele não está preocupado com a verdade. O ego está preocupado em ter razão. Nas constelações familiares, a gente entende que para que nós tenhamos sucesso na nossa vida, e leia sucesso em todos os campos da nossa vida, é necessário que nós tomemos o essencial dos nossos pais. Pense aí, o que de mais importante seus pais deram a você? O que foi de mais importante? A vida? O que mais? Educação. Amor. Carinho. Mas o mais importante, o the best, né? É a vida. A vida é o essencial. Sabe por quê? Porque quem precisa estar aqui não são eles. Pense na sua perspectiva. Eles toparam o seu desafio. E quando você conversou com a sua mãe, com seu pai na espiritualidade, você disse para ele e para ela, olha, por favor, eu preciso que você lide com essa configuração, com isso que você é. Não seja diferente disso, porque se você for, eu me perco na minha jornada. Eu vou reclamar, porque eu sou reclamão, então eu vou reclamar. Mas assim, tá tudo certo. Sabe aquele remédio amargo? Então, tomar significa dissolver-se naquilo que eu tomo. Tomar é alimentar-se daquilo que se tomou. É se transformar naquilo. E aí, depois dessa relação íntima, a mãe começa a sentir uma estranheza. Um enjoo? Uma coisa estranha. Aí começam todas as dinâmicas espirituais, né? Que sonha com um negócio e tal lá. E aí ela... Eu acho que eu vou tirar algumas dúvidas. Aí vai lá, compra aquele testezinho de farmácia. E aí dá aqueles negocinhos assim, 2 pontinhos, né? Enfim. 2 pontinhos. Aí vai lá e, meu Deus, aí vai ter que fazer um outro exame mais completo. Aí confirma. Na sua imaginação e na minha, mesmo que adultos, são imaginadores infantis, né? Porque na nossa imaginação é assim, a nossa mãe descobriu que estava grávida e ai, filha, você vai ser muito amada, filha, você vai ser muito amada.
Aí a tua mãe, quando viu aquele resultado, assim, tipo, engoliu um ar que quase se afogou no negócio ali. E eu acabei de ter uma conversa com o marido, sei lá, e ele estava dizendo que estava fazendo uma transição de trabalho, e agora a gente não pode ter filhos agora, como é que eu faço isso agora, tal. E aí então a mãe é tomada por um medo. E depois sim, você sente esse medo. Mas quando os dois conversam e entendem que aquilo é uma bênção que está chegando e tal, mas pode ser, como aconteceu comigo. Minha mãe fez 2 abortos provocados. Mas esses abortos provocados, eles foram desejados pelo pai. Meu pai militar, o único mantenedor, né, do lar. Minha mãe sempre foi do lar. Que horror. Matou. É isso que a gente faz. E aí, depois veio a minha irmã, a mais nova, a irmã mais nova, e aí depois veio eu. E aos 3 meses de idade, qual que é a ideia do papai? O meu pai já morreu em 2018. Sempre quando eu falo nesse assunto ele aparece, entendeu? Ele dá o ar da graça. Ele me olha e diz assim, de novo com essa história do lugar, de novo. Ele fala nada. Só que por que eu falo? Eu falo porque não há mais cargas. Não há mais cargas. Então, aí essa mãe conta para esse pai. Eu não terminei de contar a minha história. Aí, então, é que eu já estava ouvindo a Denise chamar ficha laranja boa dos seus planos. Agora aí, quando a minha mãe ficou grávida de mim, aos 3 meses de idade, meu pai, então, solicitou fazer um outro aborto. E aí, eu vivi assim, uma crise de identidade homérica. E aí o que os adultos fazem? Os adultos, eles têm uma coisa maravilhosa, né? Porque quando eles se desentendem, os adultos que eu falo é pai e mãe. Quando eles se desentendem, eles colocam a gente no meio. Eles colocam a gente no meio. Aí um dia alguma coisa eu estava fazendo, era para fazer para minha mãe, para meu pai, aí eu escolhi fazer para o meu pai. Porque os homens são leais aos homens. E as mulheres são as mulheres. Daqui a pouco eu já explico como funciona essa dinâmica. E aí quando eu fui fazer o que era do meu pai, minha mãe... Ele queria te abortar, então, e aí você quer fazer as coisas para ele? E a minha mãe fala dentro, né, da inocência dela. Por que eu falo que é inocência? E por que a gente é importante trabalhar com o conceito de que não existe certo ou errado? Isso não existe. Nós vivemos no mundo dual, não existe certo e errado. O que existe é nível de consciência. Então, quando você tem consciência de algo que você faz, e você faz certo. Dia desse eu estava conversando, tem tempo que eu estava conversando com uma senhora, na UMEP ainda. Ela assistiu uma palestra e ela me procurou depois. Aí ela disse assim, meu filho, eu vivo tão culpada, mas por quê? Ela com 67 anos. Porque aos 17 ou 18 anos, eu fiz um aborto. E agora eu sei, com a doutrina espírita, o quanto isso é prejudicial e tal. Aí 67 anos, aonde há justiça? Para uma mente, para um coração que está mais maduro, que está mais evoluído. Como que essa mente pode olhar para uma adolescente, para uma jovem de 17, 18 anos de idade, naquela época, e dizer, você é uma assassina? Cuidado com o nosso lar, hein? Nosso lar é umbral. Você vai para um umbral, vai beber lama. Aquele negócio lá que o cinema romantiza. Então, aí a mãe conta para o pai. E aí 3 meses, né? Levaram para uma pessoa fazer. Essa pessoa diz, olha, dá para fazer, mas a gente tem que tirar a emprestação. Você sabe o que significa, né? Vocês já ouviram falar sobre memórias intrauterinas? Pois é. A gente ouve. Eu tenho essas memórias, essas visões. Eu vejo, tem momentos que eu vejo a pele eu vejo a luz passando pela pele da barriga. Eu chego a enxergar
as veias que passam por ali. E aí, não era possível então a mãe decidiu, vamos continuar, e esse dos 4. Só que não foi, né? Obviamente, quando eu soube dessa informação, fez um casamento perfeito comigo. Porque eu já sentia um certo, tipo, meu pai dava 2 passos na minha direção e eu dava 2 para trás. Meu irmão tinha um assunto com meu pai, e eu e ele na sala, vai chover, eu acho, não tinha assunto. E aí depois que eu fiquei sabendo, olha só. E aí o que acontece com o pequeno, caçula, que não vale a boia que come. Quem é a caçula aqui? Aí, ó. Você sabe o que eu estou falando, né? Nós não vale a boia que come. Por quê? Porque caçula, como nós chegamos por último no sistema, ninguém depende da gente, a gente não dá mão para ninguém, a gente é livre. E os caçulas, então, geralmente são eles que fazem faculdade primeiro, eles vão para o mundo. Eu comecei a trabalhar desde cedo. Aí comecei a fazer a faculdade particular e tal. As pessoas me perguntavam, nossa, você paga a sua faculdade? Eu pago a minha faculdade. Ninguém me ajuda. Olha o filho da... E aí, até quando a gente faz a pergunta, ok, a faculdade eu pago. Mas quem me manteve até a faculdade chegar? É só a gente logicar um pouquinho. Os pais, eles são vistos de uma forma muito en passant pelos filhos. Os pais, do jeito que eles são, eles nos amam, sim. Só que eles não amam do jeito que a sua criança gostaria que fosse. Então, essa gestação, e a mãe conta para o pai, e aí os dois ficam felizes. Eu já estou falando da outra história, né? Felizes de você. Aí a mãe sente enjoo, aí depois você sente enjoo. Aí a mãe sente que não vai ser uma boa mãe, você sente também essa insegurança. Tudo o que você sente, tudo o que você sentiu e tudo que você vai sentir na sua vida, a mãe sente antes. Você sabia disso? Por que será, né, que a gente sai à noite assim e ela fica, né? Às vezes ela está dormindo, ela levanta assim, né? Ela já fica. Porque essa é a função dela. A mãe traz a vida. A mãe se torna mãe na concepção, o pai no nascimento. Por quê? A mãe, toda a construção do corpo. E olha só, aí você está lá com o corpinho, né? Naquele lugar úmido, escuro, quentinho. Aí você resolve assim, eu acho que eu preciso suplementar um pouco de potássio. Aí você olha assim, onde é que tem? Aí você vai lá no corpo da mãe e se alimenta dela. Eu acho que as minhas veias estão um pouquinho sangue. E você vai lá e se alimenta dela. Você tira dos ossos dela, dos nervos, da carne. Essa é a mãe. É forte, né? Essa é a mãe. Agora me diga, existe mãe fraca? Certa vez eu fui fazer uma conservação numa casa prisional feminina. Aí uma das detentas falou assim, me diz uma coisa, e essas mães, hein? Que elas ficam grávidas, dão à luz e dão às crianças. Aí uma outra detenta fez um movimento assim com a barriga. E a outra não entendeu o que ela estava falando. Mas a gente entende. Cada um dá amor até onde consegue. Quem são seus pais? São o que eles conseguiram tomar da mamãe e do papai deles, mais do que eles tomaram no relacionamento de casal. Esses são seus pais.
Esses são seus pais. E aí então a sua mãe prepara todo o palco para você nascer. Porque a gente não nasce, a gente estreia. A gente estreia. E você vê, né, a posição, né? A gente vai com a cabeça, encaixa aqui nessa região, né, da nossa mãe, e fica com os pezinhos encolhidos, né? Ou seja, quando a gente vai para o útero, quando a gente dá uma passada pelo canal da vagina, né, a gente dá uma olhada assim, ó. Eu consigo passar por esse negócio aí, né? Eu consigo. Aí, eu consigo. Aí quando você cresce, aí você começa a ficar assim, meu Deus do céu, o que é isso? Peraí. Tá, mas tá, e como é que eu vou nascer aqui? Hã? Mas peraí. Tem uma dor nessa travessia. E os seus pés naturalmente são colocados nessa posição para você criar um impulso. Para você vir para a vida. Porque o essencial já foi te dado. E você nem percebeu. E aí, você nasce. E aí você vai então para os braços da mãe. E aí o que acontece, né? Você está mamando e está olhando para quem? Para ela, obviamente. E nesse contato visual com a mãe, ela está transferindo para a gente um senso de comunidade. A mãe, quando nos amamenta, nos ensina a nos relacionarmos. A mãe, ouçam bem isso, a mãe é um modelo de relacionamento que a gente leva para a vida. Do jeito que eu me relaciono com a minha mãe, eu me relaciono com namorado, namorada, parceiro, parceira, empregador, empregado. É um modelo. Como você trata a sua mãe, a vida trata você. E aí, ao nascer, vem o pai. Aí o pai olha pra gente e diz assim, nossa, que cara de joelho, né? Coisa assim. Mas não sei o que é isso. Vai sair essa coisa vermelha, né? Né? Parece joelho, né? Os pais, eles têm uma conexão com a gente, uma conexão. Hellinger, né, que é o criador das constelações familiares, ele vai falar que o pai tem uma vinculação espiritual com o filho. Só que a vinculação espiritual não é de espiritualidade, é por causa da amplitude. Por que o pai é preparado para nos levar para o mundo? Vocês notem como é que o pai agarra os filhos, né? Então a mãe é aqui, né? E o pai, ele não consegue ficar muito tempo aqui, né? Aí ele já pega a criança com uma mão, aí a mãe já fica, né? Ele já pega com uma mão e já vira a criança para cá, não é assim? E coloca as costas da criança aqui, ó. E ele coloca uma mão no meio das duas pernas e aí a gente fica lá, sem saber, meu Deus, quem me segura, quem é que vai me proteger? Esse é o pai. Porque é assim que ele nos mostra o mundo. É assim que ele diz pra gente, olha, vai, tá aqui, você tá seguro, vai. Então pense, se as oportunidades que você está perdendo na sua vida é pela falta dessa presença. O pai é o mundo, o pai é o dinheiro. Por que o pai é o dinheiro? Porque o dinheiro fala sobre integridade, fala sobre desafios. Quando você assume os desafios da vida, está ele lá, vai. Quando você está aprendendo a andar de bicicleta, a mãe está assim, né? Dá para colocar mais 2 rodinhas ali naquele negócio ali, ó. E a mãe fica, né? Vai. E o pai nem olha para a criança, né? Tá aqui, ó. E o que o pai vai dizer? Aí o pai tá lá. E aí caiu. Aí a gente... O que o pai faz? Coloca as mãos no bolso. Levanta. Levanta. É assim mesmo. Nós precisamos disso. Nós ficamos, os homens, nós ficamos com as nossas mães na alma até por volta de 3 anos, 9 meses, 4 anos. Depois nós precisamos ir para o campo do pai. Mas só quem manda-nos para o campo do pai é a mãe. Mas ela só manda os filhos ao pai se ela confia nesse homem. Se ela não confia, ela pode criar um problema na vida da gente.
Porque os meninos precisam tornar-se homem com o masculino do pai. Você acha que eu vou deixar meu filho? Meu marido é um alcoólatra, um drogadito. Eu não quero que o meu filho siga os passos do seu pai, como se ela tivesse feito sozinha. Toda exclusão gera compensações. Quando você chega no clã familiar, você ganha algo muito grande, a vida. Ao mesmo tempo que você chega nesse clã, você perde algo, a liberdade. Quando eu decido pertencer a algo, não sou mais livre. Só que imagine, um clã familiar já tem o seu livro caixa, já tem o seu livro de contabilidade, de dores, de exclusões, de assassinatos, de suicídios, de doenças mentais, de fracassos profissionais, de fracassos financeiros. E você chega, lindo, belo, lepe de fagueiro. E você também, linda, bela e lepe de fagueiro. Então, quando você chega, você ganha a vida, mas perde a liberdade. Digamos que no próximo domingo, um grande amigo seu convide você para almoçar na casa dele. Aí você fica feliz, não fica? Feliz, né? Legal. Aí depois de você aceitar o convite, qual é a primeira pergunta que você faz para o seu amigo? O que você diz para ele? Primeira pergunta. Você aceita? Não, vou sim. Ó, o que eu levo? Essa é a necessidade inerente da alma em compensar. Peraí, eu preciso ajudar. Então, quando você chega no seu clã familiar, você ganha a vida. E a vida é muito grande. Então, os filhos ficam tentando uma vida toda devolver algo grande para os pais. Não se devolve a vida para os pais. Siga a sua vida. Esse é o grande presente aos pais. Seguir a vida. Compensar. Então, quando você chega e você percebe que você precisa dar algo, você olha, dependendo da sua história espiritual, você olha para os personagens na alma, né? Naqueles personagens. E aí de repente você para lá no vovô, que quebrou financeiramente e que ficou muito mal. E aí na alma é como se ele tivesse convidado para o almoço, sabe? E aí você pergunta: o que eu posso fazer pelo senhor, vovô? E aí ele fala sobre a dor. E aí você, como recebeu algo grande, mas você precisa sentir compensado, você vai dizer: deu, vovô, seu sofrimento acabou. Agora eu por você. E aí você quebra financeiramente. Você entendeu por quê, né? Por você se identificar, emaranhar-se. E o que é o emaranhamento? É acreditar que o grande não tem força. Até para servir uma sopa a um morador que vive em condições de rua, você tem que pegar aquela sopa e você tem que dar àquela pessoa, mas você não pode sentir pena. Porque se você sente pena, você está dizendo na alma que essa pessoa não tem condições de sair daquela situação. Só que aquela pessoa tem um pai e uma mãe. Aí você vai dizer: que pai é esse? Que mãe é essa que deixou essa criatura? Não te diz respeito. Então até um prato de sopa você entrega a alguém com confiança de que aquilo é a força que aquela pessoa precisa. E se você fizer isso na próxima vez que você distribuir uma sopa, se você convidar
no seu coração, o pai e a mãe dessa criatura, você vai ver que essa sopa aí vai ter um negócio nessa sopa. O pai e a mãe. No meu sete terapêutico, quando eu vou constelar, eu não entro nas histórias do cliente. Porque se eu entrar nas histórias do cliente, o cliente vai dizer assim, minha mãe é isso e aquilo, eu vou dizer assim, safada! Como é que ela teve coragem de fazer isso com você? Não. Quando o cliente chega, eu olho primeiramente para o pai e para a mãe e digo, e aí? Por onde o amor flui? Eu não sou guiado pelo cliente, eu sou guiado pelos grandes. São os pais que dizem, é por aqui. Porque são eles que conhecem você. Então, quando você resolve, isso é compensar, porque a vida é sobre compensação. Jung vai falar sobre os mecanismos de compensação. Por exemplo, o sonho é um mecanismo de compensação. Então você está na rua, de repente, aí você tem um relacionamento, você é casado, casada, aí de repente você vê uma pessoa bonita, e aí você, né? Mas aí, como você é casado, casada, você não vai fazer movimentos na direção daquela pessoa. Mas aquilo vai para sua, sabe, para o seu inconsciente. Só que quando vai para o inconsciente, é preciso sempre compensar. E os sonhos são a compensação. Na vida real você não vai atrás, né? Mas os sonhos... E se você viveu uma vida onde você não podia expressar aquilo que você sentia, você vai projetar nos outros. Se você não pode viver a sua própria sombra, o que você vai fazer? Olha como ela é invejosa. Tá vendo lá? Isso aí. Projeção. A projeção é o mecanismo que compensa a sua falta de expressão daquilo. Então, a isso nós damos o nome de amor cego, quando você vai para esse lugar. Onde você diz para o seu avô, vô, agora sou eu. E aí você está lá trabalhando, se matando, contando dinheiro, contando moeda, e as coisas não andam nunca. E você, pelo amor de Deus. Mas inconscientemente está lá, compensando o avô. A pergunta que está aqui na nuvem, né? Como é que eu saio disso? Primeiro, não existe como não compensar. Você vai compensar. Porque você recebeu algo grande. A vida. Não é? Você tem que compensar. Mas você pode compensar por meio do amor sábio. O amor sábio é quando você entende, por exemplo, você passa por um processo de constelação e você vê algo. Lembra lá no início que eu falei? Eu vi algo. Caramba, eu me lembrei que meu avô quebrou financeiramente e tal, ok. Aí, o processo leva você a um momento como esse. Você, diante do seu avô, na alma, né? Você diz para ele, vovô, eu sinto muito por tudo que aconteceu com o senhor. Mas essa, vovô, foi a sua história. Hoje, existem até cursos, vovô, que nos ajudam a lidar com as nossas finanças, para que isso não aconteça. Por isso, vovô, eu devolvo para você a sua história. E devolvo também o seu destino. Acha que é fácil fazer isso? Porque você recebeu algo grande. Você vai se sentir culpado, mas você precisa tomar essa consciência. E aí o que você vai fazer? O seu avô quebrou financeiramente. Mas aí você percebe que você está num trabalho que não é legal. Que você sempre gostou, por exemplo, de finanças. Então agora você vai passar a compensar com o amor sábio. E sabe onde é que a gente compensa com o amor sábio? Na profissão. A profissão é o espelho se você está compensando ou não. Quer ver? Se você diz assim, eu não aguento ouvir mais a música do Fantástico, que eu me lembro de aquecimento. Pelo amor de Deus. Ai, meu Deus, aquele chefe me tirou o couro, aquela coisa eu não sei. Está com
e com amor cego. Mas aí, com o amor sábio, você descobre que você tem o talento de ensinar as pessoas a lidar com as finanças. Olha só, você está compensando, mas com amor sábio. E o que acontece com o amor sábio quando você deixa as coisas que são dos outros com os outros? Cliente, dinheiro, sucesso, saúde, são atraídos magneticamente para vocês. Por quê? Porque ao tomar o essencial do pai e da mãe, mas às vezes a gente reclama, né? Poxa, mas eu sinto que a minha mãe poderia ter me dado mais amor. Por quê? Eu queria mais porque eu queria tudo. Só que, entenda, o essencial tem um espaço entre ele e o tudo. Então o essencial é a vida. O tudo é a sua reconquista da liberdade. Lembra que você perdeu quando entrou no plano? Você precisa resgatar essa liberdade. Lembra? 50% pai, 50% mãe, mais a sua evolução, você vai crescer como criatura, se não tiver um espaço para tu crescer. E é justamente nesse espaço onde você olha para sua mãe e para o seu pai e você diz assim, mãe, tá tudo certo com você. Agora, mãe, olha só, você me abençoa para eu fazer um pouquinho diferente. Só um pouquinho. Pai, só um pouquinho diferente. Sabe por que a gente tem medo de fazer as coisas diferentes? Porque a gente morre de medo deles nos excluírem do sistema e a gente fica sem ninguém. Então, às vezes a gente não cresce por causa disso, tem medo. Só que a gente não tem que fazer nada diferentão dos nossos pais. Mas fazer um pouquinho diferente nos liberta. Então, há diferença entre você passar necessidade financeira do que você viver algo que é alegre para você. Então, eu noto nos meus clientes justamente esse processo de compensação pela linguagem. Ontem eu recebi uma mensagem, né, de uma cliente, uma possível cliente, ela dizendo assim, olha, eu perguntei, que tal, o que eu posso te ajudar, o que você quer? Ela respondeu, meu relacionamento está péssimo, a vida profissional não deslancha, está pesado. Vocês já estão formados aqui em constelação, já sabe, né? Todo o trabalho. E aí? Aí a pessoa chega lá e diz assim, ó, eu quero resolver esse negócio aqui. Só que a constelação não serve para resolver. A constelação, ela serve para dar movimento. Ela desbloqueia. E o movimento serve à vida. Se você pensa ainda no dinheiro para garantir a sua aposentadoria, o dinheiro não vai vir para você. O dinheiro serve à vida. Então faça algo para você. Faça algo para você. Está na hora. Respira fundo. É muita informação. Agora repitam em voz alta. Mãe. Mãe. Pai. Pai. Mãe. Mãe. Pai. Vocês são os grandes. São os grandes. E eu, o pequeno. O pequeno. Eu sou apenas Sou apenas o filho, filha. a filha. O amado filho. A amada filha. Depois a gente vai ter o coral e aí depois a gente volta só para fazer o fechamento, tá bom?